Oi pessoal, tudo bom? E aí meus alunos queridos, como é que estão? Eu vou trazer agora uma proposta diferente, até para animar um pouco, né? Porque eu sei que é complicado, tá passando muito conteúdo via online e não, o entendimento não é o mesmo, a animação também não é a mesma de assistir, né? Como presencial. Mas vendo, né, que estamos aí na semana da enfermagem, tô bolando uma coisa diferente para vocês. A história, baseado no que eu vi lá no museu da Florence Nightingale, em Londres. A história dela, dessa mulher que foi a nossa pioneira aí, né? Eu acho bem legal a gente saber sobre a nossa profissão, o início da nossa profissão. Né? E saber sobre ela também, algumas curiosidades. Curiosidades essas que eu nem fiquei sabendo na faculdade, assim. Foi lá que eu fiquei por dentro. Então, eu sei que tá difícil para vocês, também tá difícil pro professor, muito difícil pro professor. Mas a gente tem que vencer e tem que fazer desse jeito, não tem uma outra alternativa. E a gente tem que, mesmo nas dificuldades, tá fazendo o nosso melhor. Sempre, independente. É o que eu sempre falo para vocês na sala de aula, né? Desde um bolo a qualquer coisa, um procedimento estéril, desde uma ajuda a um amigo, enfim, tudo que você for fazer, né, uma escrita num caderno, qualquer coisa, sempre façam o seu melhor. E eu tô tentando fazer com esse vídeo o meu melhor. Então, senta aí, assiste que lá vem muita história. Se quiser dar uma pausadinha, senta num local confortável. Se quiser, faz um café, uma pipoca, o que seja. E pode ser que no vídeo tenha algumas falhas, tá? Alguns recortes aí mal feitos, mas é que eu não sou profissional do TI, nem da informática. Então, me perdoa aí nessas falhas, mas é isso. Então, vamos comigo que tem muita história para vocês. Beijo! Então, vamos falar um pouquinho da vida de Florence Nightingale, tá? Vocês com certeza já ouviram falar, né? Quem é da área da enfermagem é uma figura que está em toda a ementa, né, e plano de ensino, de cursos de enfermagem, seja técnico, seja bacharel. E é interessante a gente saber, né, sobre o início da nossa profissão, né, o quanto pessoas sofreram, né, e abdicaram de muitas coisas, fizeram muitos sacrifícios para simplesmente existir essa profissão, né, que antigamente não era considerada uma profissão. Então, vamos lá. Florence nasceu na Itália. Então, apesar de que muita gente fala que ela é britânica, porque os pais eram britânicos, né? Então, ela é britânica em relação a sangue. Então, ela tem essa nacionalidade também, mas de nascença ela é italiana. Então, ela tem essas duas nacionalidades, tá? E os sanguíneos e os solis. Então, aqui, ela nasceu em 12 de maio de 1820, então por isso que a gente comemora o Dia do Enfermeiro, né? A Semana da Enfermagem, especificamente nessa data, então é por causa dela. Isso é mundial, tá? Ela nasceu, como eu falei, na Itália, em Florença. Então, Florence é em inglês Florença, né? Então, os pais deram o nome dela, o nome da cidade que ela nasceu. Os pais dela estavam viajando e, de repente, ela nasceu,
Na verdade, não foi nada planejado que ela nascesse na Itália ou que os pais estavam morando definitivamente lá. Eles estavam apenas viajando e, por um acaso, ela acabou nascendo naquela cidade que eles estavam passando. A família dela era muito rica, tá? O pai dela trabalhava no ramo de banco, né, de movimento bancário. Então, eles tinham uma renda muito boa, da qual ela não precisava estar se expondo ou nem trabalhando ainda mais nessa área, tá? Então, ela tinha tudo do bom e do melhor, empregadas, né? Então, eram pessoas muito bem mesmo, né? Pessoas que a gente pode considerar como pessoas ricas. Aos 20 anos, entediada com a rotina dos bordados, porque naquela época era o que as mulheres faziam, né? Corte, costura, bordados, alimentos. Mas aí como ela tinha empregadas, né? Enfim, ela não precisava estar lavando, cozinhando, né? Então ela ficava mais nos serviços de bordados. E aí ela ficou entediada com todas aquelas atividades que eram as mesmas atividades todos os dias, né? Bordados, dança de salão. Insiste com os pais que a deixem estudar matemática, mas a mãe não permite. Contudo, como o pai gostava de matemática, ambos acabaram concordando. Então, naquela época não tinha essa coisa de que a mulher era bem-vinda no mundo científico, né? No mundo culto, vamos dizer assim. Então, não era comum mulher estudar, em qualquer que seja a área. Até que ela conseguiu, né, convencer o seu pai e a sua mãe para que ela começasse a estudar, a entrar no meio, né, acadêmico. Como eles eram muito bem de vida, né, ela foi matriculada, então, no King's College. Esse colégio, ele era muito bem visto e ele era um colégio onde apenas algumas pessoas entravam, não era um colégio público, né, ou muito fácil de entrar. Então, como ela tinha uma família bem, com bastante dinheiro, né, de bastante posse, foi permitida a entrada dela. Recebeu a Ordem do Mérito em 1901, durante a Era Vitoriana. Essa Era Vitoriana é em relação à Rainha Victória, tá? E essa Ordem do Mérito existe em vários países, aqui no Brasil também existe, mas é claro, ela recebeu lá na Inglaterra. Essa Ordem do Mérito, lá na Inglaterra, é escolhido 24 pessoas apenas para ter essa honraria. Vamos dizer que é a maior honraria que um rei, porque lá é monarquia, né? Que um rei pode dar para uma pessoa. Não necessariamente essa pessoa tem que ser político ou alguma personalidade pública, tá? Tem que ser apenas uma pessoa que fez algo muito grande, né? Ou algo muito valioso, algo que realmente chame muito atenção, né? E essas 24 pessoas ganham essa Ordem do Mérito. E só pode colocar mais pessoas, só pode dar outra Ordem do Mérito se acaso algum desses 24 falecer. Então, ela só pôde ganhar porque algum, né, dessas 24 personalidades faleceram. Aí é como se ficasse vago, né, esse espaço. E aí o rei, ele vai olhar a condição atual, né, de pessoas, de personalidades que se destacaram na sociedade de alguma forma e que fizeram algum bem, né, tiveram algum benefício aí para a sociedade, e aí ele escolhe essa pessoa para ter essa Ordem do Mérito até ela falecer. E aí sim, depois que falecer
alguém dessas 24, ele escolhe outra pessoa novamente, né? Ou o rei ou a rainha do momento. Então é algo muito difícil, ainda mais sendo mulher. Então ela foi a primeira mulher a receber essa ordem do mérito, tá? Em uma viagem ao Egito, visitando hospitais, despertou sua vocação para a enfermagem, apesar de, na época, não ser uma atividade digna. Então, assim, esses procedimentos de enfermagem eram realizados por pessoas excluídas da sociedade, né? Pessoas que eram classificadas como descartáveis, vamos dizer assim. Então, prostitutas, pessoas que viviam na rua, que tinham algum vício, pessoas muito, muito pobres, enfim, tá? Pessoas que não eram bem vistas na sociedade, tá? Então, essas pessoas, elas sem conhecimento nenhum, realizavam aí os procedimentos de enfermagem que precisavam ser feitos na época. Então, até então, não existe enfermagem como profissão. Era apenas uma atividade que pessoas mal vistas faziam, tá? Eu acredito que vem um pouco também dessa discriminação, né, de que a gente vê muito, né, até hoje, um pouco dessa discriminação de que as pessoas que fazem o serviço de enfermagem, né, são um pouco valorizadas, né, têm um salário mais baixo, é uma luta constante, né, é uma luta aí de séculos, nós estamos vendo. Em uma viagem ao Egito, visitando hospitais, despertou sua vocação para a enfermagem, apesar de, na época, não ser uma atividade digna. Então, foi numa viagem aí ao Egito, ela era uma mulher muito viajada, tá? Ela falava várias línguas, tá? Então, ela falava grego, latim, o inglês, claro, né? Italiano, claro, porque ela vivia muito por aquela região. Então, ela era uma mulher muito, muito, muito inteligente. O início de seu trabalho não foi fácil, pelo fato de ser mulher, né, e ter que enfrentar os preconceitos, a burocracia, a alta hierarquia militar, que ainda tinha isso, além das dificuldades normais que tinha. Ainda tinha essa coisa do militarismo, né, que nós sabemos. A hostilidade dos médicos e a falta de recursos a fim de mudar toda a estrutura do sistema hospitalar. Na Inglaterra, iniciou seu aprendizado, repartindo o tempo entre aulas de anatomia e visitas ao hospital do distrito. Era muito religiosa e entendia que tudo que ela fazia era por ordem de Deus. Então, esse insight que ela teve de querer fazer essas atividades aí, né, de amor ao próximo, não foi nada planejado, né? Tipo, eu vou fazer isso para poder me aparecer. Bem pelo contrário, ela não gostava disso, ela não gostava de se aparecer, tanto que há escritos que ela usava depois quando ela ganhou muita fama, porque ela ainda ganhou bastante fama em vida, das revoluções aí que ela fez na enfermagem, né? E instituir colégios de enfermagem como profissão e tudo mais. Então, ela ficou muito famosa. E para evitar muito aglomeração aí de pessoas quando ela viajava, quando ela passava nas ruas e tudo mais, quando ela ia em eventos, ela mudava o nome, né? Ela usava outro nome. E, então, ela usava um pseudônimo aí para disfarçar, né? Ela usava como Miss Smith, que até isso é comprovado por conta dos diários da Rainha Vitória, que a Rainha Vitória era muito próxima dela, ela tinha uma admiração muito grande para ela. Então, imagina, a rainha, né, da Inglaterra, do Reino Unido, tinha uma admiração muito grande
coisas que ela fez. Então, né, ela atingiu uma popularidade muito grande. Só que ela não... nesses mesmos escritos, a própria rainha diz que ela é tímida, que ela é muito amável, muito agradável, mas ela não gosta desse heroísmo, né? Ela acha que o que ela fez, ela tinha que fazer e pronto, não tem nada de extraordinário com isso, né? O nosso ver de ser extraordinário para ela não, para ela era o que ela tinha que fazer e pronto, né? Era o que Deus mandou ela fazer. Tinha muito essa coisa aí, tá? Essa pegada religiosa na Florence também, tá? Ela era muito religiosa. Então, o que ela fez, ela dizia que era uma vontade de Deus e ela apenas foi lá e executou. Na Inglaterra, iniciou seu aprendizado, repartindo o tempo entre aulas de anatomia e visitas ao hospital do distrito. Era muito religiosa, acabei de falar. Entendia que fazia tudo por uma ordem de Deus. Em 1851, ela foi para a Alemanha e frequentou um tipo de uma escola de enfermagem que tinha lá, e onde viveu a sua primeira experiência como profissional entre as religiosas protestantes do local. Então, assim, em alguns locais tinha religiosas, né, freiras, dependendo da religião de cada localzinho lá, né, que faziam e executavam essas atividades de enfermagem, né, de atendimento aos necessitados, aos doentes e tudo mais, aos pobres. Mas isso ainda não era uma profissão, tá? Ainda não era instituído como uma profissão. E ela começou a aprender com elas, lá com as religiosas deste local, algumas técnicas de enfermagem, algumas coisas, bem superficial. Em 1856, ao retornar para Londres, ela foi indicada como chefia de um hospital de caridade. Então, quando ela voltou para Londres, ela já pegou um cargo de chefia. Vamos concordar que ela pegou o cargo de chefia porque sim, a família dela era uma família muito próspera em Londres, né? Tinha bastante bens e a gente sabe que isso acontece até hoje, né? Mas que bom que ela aproveitou essa oportunidade para fazer coisas boas, né? A gente tem que pensar assim. Só que tudo isso, ela não recebia nada, tá? Não tinha um salário. Ela apenas queria enfrentar as coisas e fazer as coisas, tá? Aí aqui tem uma foto, né, na frente que é do hospital, na frente do Hospital St. Thomas Hospital. Vocês perdoem o meu inglês meia boca de iniciante, então vou tentar aqui estar passando para vocês o mais próximo possível do que é da realidade, tá? Então esse hospital aqui, ele existe até hoje e é o maior que tem, ele tem vários blocos, tá? Então, não é só esse hospitalzinho aqui não, tá? Que tá aparecendo. Isso aqui é só um bloco. E ele tá próximo da London Eye, tem um rio famoso lá, né? O rio Thames. Fica bem próximo a esse rio. O Big Ben também fica bem próximo ali. Que na verdade é a Elizabeth Tower, né? O Big Ben. E então fica bem no centrão de Londres, assim, bem no foco ali do movimento. E ela criou a primeira escola de enfermagem da Inglaterra dentro desse hospital. Então ela aproveitou, né, os pacientes, né, o auxílio que ela tinha também dos profissionais, e montou e colocou a enfermagem como uma questão científica e não somente como uma questão de caridade ou então de um exercício que deve ser feito por alguém que a sociedade julga de ser desprezível, tá? E ela criou isso aqui, essa primeira escola de enfermagem, quando ela já estava acamada. Então,
nos últimos anos da vida dela. Era um sonho dela, que ela conseguiu realizar em vida, né? Bem legal isso. Então, a importância desse hospital para a saúde mundial é impressionante, tá? Muitas pessoas, personalidades passaram por ali. Então, há relatos de ter sido fundado após 1173. Vocês têm noção de que é um hospital dessa época, né? Muito antigo, né, gente? Então, as escrituras confirmam a data de 1215, mas há relatos que foi fundado após 1173, que também não vai deixar aí, né, esses anos de diferença, a importância que ele é e a questão de ser muito antigo, né? Foi feita uma nova estrutura, claro, não apesar de ele ter sido fundado nessa época, ele não é o mesmo dessa época, né? As estruturas devem ser renovadas, né? Novas instalações foram feitas, as exigências foram aumentando. Então, ele foi acompanhando a sua necessidade de cada século aí, né? Foi feita uma nova estrutura, porém, algumas partes do hospital antigo ainda sobrevivem, apesar de ter sido alvejado na Segunda Guerra Mundial. Então, Londres foi uma das cidades que sofreu com a Segunda Guerra Mundial. Tem muitas igrejas, muitos locais que foram bem prejudicados, né, pelos bombardeios, mas algumas colunas ainda conseguiram preservar, né, para manter, porque lá, assim, tudo é muito histórico lá na Europa. Em Londres, então, cada localzinho que tu vai, cada esquina que tu passa, eles conservam tudo e eles fazem questão de lembrar. Eles colocam placas, né, em qualquer murinho tem uma placa dizendo o que aconteceu aqui, né, de uma forma geral, né, com nome de personalidade, se faleceu alguém aqui naquela pedrinha, naquele local, eles colocam, né, uma placa com o nome da pessoa, com uma homenagem, e são locais onde tem sempre flores, sempre tem uma coroa de flores independente, tá? Eles estão sempre lembrando, eles são muito, assim, saudosistas mesmo, assim, e isso é muito legal, porque a gente tem que estar preservando, sim, as nossas memórias, né, como sociedade. Foi um hospital de caridade, mantido por grandes personalidades do país. Hoje realiza atendimentos particulares e alguns gratuitos. Então, para quem não sabe, lá em Londres também tem um sistema de saúde gratuito. Não é igual ao SUS, tá? Mas atende. Então, aqui tem algumas personalidades que passaram pelo St. Thomas, que só para mostrar quanta gente inteligente e pessoas que modificaram de alguma forma a questão da saúde, né? Descobriram alguma coisa em relação à saúde, em relação a algo que ajudasse a humanidade, tá? Então, tem bastante gente bem produtiva, vamos dizer assim, né? Então, uma delas é Astley Cooper. Cooper era um anatomista incansável, original, e identificou várias estruturas anatômicas anteriormente não descritas, muitas das quais foram nomeadas em sua homenagem. Então, por exemplo, se vocês observarem em algum livro escrito a fáscia de Cooper, é relacionada a esse cara. Uma cobertura do cordão espermático, o ligamento pubiano de Cooper, o ligamento pubiano superior. Tiras de Cooper é uma estrutura fibrosa nos ligamentos ulnares, da ulna, tá, gente? Os ligamentos de Cooper também são ligamentos suspensivos dos seios. Então, são estruturas que antes deste cara não foram descritas. E ele, né, identificou e descreveu. Por isso, levou o sobrenome dele ali. Tem Linda Richards, que foi a primeira enfermeira norte-americana com formação profissional.
Ela treinou com Florence e criou o famoso prontuário médico individual hospitalar. Então, o famoso prontuário aí que a gente conhece de cada paciente, né? O que tem dentro do prontuário, tudo, foi ela que criou. Olha que legal. A pessoa que criou o prontuário foi uma enfermeira e foi aluna da Florence. Sabiam disso? Então, William Chastity foi um cirurgião e professor de inglês, de anatomia e cirurgia. Foi influente na criação de cirurgia como uma profissão médico-científico. Então, esse cara, ele idealizou, né, a especialidade do médico cirurgião. Realizou o primeiro caso conhecido de recuperação total de cegueira em 1728, de um menino cego de 13 anos. Então, pode ver aí que é só gente fraca, né? Aí, claro, a nossa querida Florence também, ela tá no meio dessas celebridades aí. Harold Ridley também foi outra personalidade. Seus pais eram amigos íntimos de Florence. Estudou e trabalhou no St. Thomas, viu vítimas da Força Aérea Britânica com ferimentos nos olhos. Ridley observou que, quando lascas de plástico de acrílico na cabine de um avião se alojavam em seus olhos, isso não provocava uma rejeição inflamatória, assim como acontecia nas lascas de vidro. A cirurgia de extração de catarata com implante de lente intraocular é agora o tipo mais comum de cirurgia ocular. Então, olha só o que o cara foi perceber, né? Então, eram pessoas, vamos dizer assim, muito especiais, né? Descreveu e estudou várias doenças oftálmicas. Então, ele se voltou o estudo dele mais na área, né, relacionada aí aos olhos. Tem o Edmund Montgomery, e esse cara aqui tem o mesmo sobrenome dos tubérculos de Montgomery, tá? Os tubérculos que são em volta ali dos seios da mulher. Tem várias glândulazinhas. Agnes Elizabeth Jones, de família rica, iniciou o treinamento de enfermagem na escola da Florence, no St. Thomas Hospital. Quando o treinamento do seu ano terminou, a Florence chamou ela de melhor e mais querida aluna. E o seu trabalho se destacou em Liverpool. Liverpool é uma cidade na Inglaterra também, tá? A cidade dos Beatles, é uma cidade portuária, também foi atingida bastante na Segunda Guerra Mundial. E então essa mulher, ela também veio na mesma linha, né, da Florence, que é de família rica, que sai aí do conforto da sua casa e vai atender os necessitados. Então ela também estudou nesse hospital aí de St. Thomas. Aí aqui é a entrada do St. Thomas, então localizado aí próximo ao Parlamento de Westminster e o Rio Tâmisa, que eu já falei também para vocês. Então é toda essa área ali, ó, cheio de ambulâncias, vários blocos. Aqui dá de ver lá embaixo, então isso ali é um bloco, lá é outro bloco, então é um local muito grande, tá? Claro que naquela época o hospital não era assim tão grande, mas conforme foi crescendo a população, ele foi tendo que aumentar aí de espaço. Essa é minha gatinha. Então, aqui é o Parlamento de Westminster, tá? Esse local ali. Aqui é a ponte sobre o Rio Tâmisa. Aqui é o Big Ben que está sendo reformado. Só vai ficar pronto em 2021, a princípio, né? Se não atrasar. E aí o hospital fica atravessando essa ponte do outro lado. Então, aqui nós vemos, ó, o St. Thomas ali, ó, a foto que eu tava bem de frente a ele, né? E agora a foto do alto.
Aqui é a entrada do museu. Então, vamos começar agora a viajar realmente no tempo, né? Entrada do museu. Aí, logo na entrada já tem um banner, assim, bem grande, falando que Florence é a mãe da enfermagem moderna, né? Que tá escrito ali em cima. A data de nascimento dela e a data que ela faleceu. Ela viveu bastante, né, gente? 90 anos. Tem tem essa vidraçaria aqui na frente. Aqui falando sobre o serviço dela, né? O serviço de Deus. O serviço de Deus é serviço do homem, tá? Então, aqui tem um soldado, ela com a lâmpada, né? A questão da paz, né? Essa roupinha aqui delas de enfermeira da época. Aqui é um quadro, também tem. Lá. Aqui são as roupas da época. Claro que não é daquela época, essas daqui foram feitas para, né, fazer a questão da figuração, né, mostrar como que eram as roupas. Então, esse cabide aqui tinha várias roupas de várias épocas, de enfermeiras de várias épocas, né, para mostrar como evoluiu a questão do uniforme. Minha menininha ali prestando atenção em tudo, tava bem atenciosa em tudo. Aqui são objetos que eram da Florence. Aqui são livros, moedas, objetos, pertences, tá? Aí os animais e Florence. Então, em uma carta que ela mandou para a avó, Florence escreveu que os sons dos pássaros são como as vozes dos anjos nos chamando. Nada alegra tanto meu coração quanto ouvir os pássaros. Então, ela também era uma pessoa muito sensível, assim, né? Fez várias cartas exigindo a proteção de animais silvestres para políticos, que era na época e até hoje ainda é, tá? Mas hoje não tanto quanto na época, era muito comum caçar. É quase que um esporte, tá? Como um futebol. Então, para eles lá é um esporte, sair com a arma, homens, alguns às vezes a cavalo, outros não, e eles ficam caçando e matando alguns animais. E ela foi uma das pioneiras que fez carta para políticos, né? Usou aí da sua personalidade, da sua popularidade para estar fazendo esse apelo. Aí aqui nós temos o Cap, né? Cap foi o primeiro paciente dela, né? É um cachorro que ele estava sofrendo muito porque teve uma briga entre outros cachorros. E aí ele se machucou, saiu ferido da briga. E ela era adolescente. Esse cachorro não era dela, era de uma vizinha dela, que ela tinha muita intimidade, muito apego, assim, né, amiga. E ela começou a cuidar e tratar desse cachorro. E esse cachorro sobreviveu e foi curado. Então, a partir daí, né, que nos relatos dela, houve essa questão, essa vontade, esse apreço por querer ajudar, querer tratar, né? Então, começou pelos animais. Ela tinha uma ligação muito forte com os animais, todos os tipos de bichinhos. Tanto que, durante uma viagem na Grécia, Florence viu uma pequena coruja que caiu do seu ninho. E nas mãos de crianças que ficavam brincando com essa coruja, né? Brincando e machucando. Pegou a pequena e alimentava na mão a corujinha. Por muito tempo, ela carregava a coruja no bolso. Ela ia trabalhar com a coruja no bolso. Tinha uma cigarra também, chamada Platão. Porém, a Tina, que foi o nome que ela deu para a coruja, porque ela encontrou essa coruja na cidade de Atenas, na Grécia. E aí lá eles falam a Tina. Comeu com Platão em uma distração de Florence.
Então tem, né, a corujinha representando aqui a coruja dela de estimação que ela tinha por muitos anos. E ela ficou com essa coruja por muito tempo. Até um dia que ela teve que ir realmente para a guerra, né? E ela não tinha condições de estar levando a coruja, imagina. Apesar de já ter levado uma tartaruga. Então tem aqui um livro que foi escrito por uma autora, até retratando a Florence, né? E quando se fala de Florence, tá aqui, ó, quem do ladinho dela, a coruja. De tão famosa que ficou, de tanto que ela levava essa coruja para um lado e para o outro, né? Essa coruja ela era bem domesticada, tá? Então, ela era bem mansinha e era um animalzinho mesmo de estimação, a coruja da Florence. Em 1860, Nightingale observou que aqueles pacientes que contavam com a companhia de pequenos animais domésticos manifestavam sensível melhora de saúde. O comentário dela influenciou muitos médicos a aplicar terapias assistidas por animais em seus próprios tratamentos. Então, olha só, 1800 estamos falando, tá? E 60. Ela teve a sensibilidade e, né, o apreço de olhar que os pacientes que tinham contato com algum tipo de animal, eles estavam melhorando ou atendiam mais ela, aceitavam mais os procedimentos que tinham que ser feitos, muitos procedimentos das quais eram dolorosos, não eram procedimentos, né, que tu aceitaria numa boa, a não ser que tivesse uma força de convencimento. Mas com esses pacientes que tinham esse contato com algum bichinho, eles eram mais flexíveis, eram pessoas mais flexíveis. E ela sugeriu isso para a equipe, né? E provou isso. E o mais interessante é que ela conseguiu provar isso. O comentário dela, então, influenciou as pessoas aí da sua equipe. Em outro escrito, pode ver, pessoal, tudo aqui que eu tô falando é por escritos que ela deixou. Então, além de tudo que ela fez, né, de tudo de bom que ela fez, tudo ela ia escrevendo. É uma outra coisa que a enfermagem também tem que aprender e aplicar isso na vida cotidiana da enfermagem, né? Eu acho que a enfermagem escreve pouco. Claro que tem a questão do... ali a questão de tempo, né? Às vezes é muitos pacientes para poder fazer uma evolução boa. Tem tudo isso, eu sei. Mas eu não tô falando só de escrever em evolução. Eu tô falando de escrever mesmo, de livros, de artigos científicos, de descobertas, né? Então, ela era além de ser a pioneira e tudo mais, ela era um diferencial. Porque tudo ela escrevia. Tanto como se fosse um diário, né? Que ela ia relatando as viagens, coisas até sem necessidade, assim, de grande notoriedade e tal, né? Mas também coisas científicas. Então, ela escrevia muito. Tem muito livros, tem muito papiro ali que ela deixou tudo registradinho e em detalhes. Né? Então, por isso que a gente consegue contar a história, porque também ela poderia ter feito tudo isso e não ter escrito nada. E aí a gente não teria como estar contando essa história ou estar contando em base de relatos de um e de outro, que nós sabemos que quando um conta uma coisa para o outro, sempre aumenta um pouquinho ou distorce alguma coisa, né? Então, como a gente está falando aqui com certeza, com uma questão bem fidedigna, né? Foi só porque ela conseguiu estar passando tudo isso para o papel. Então, em outro escrito, voltando aqui, sugeriu a observação de pássaros para pacientes acamados. Então, ela começou a perceber que quando ela pegou, eu li isso, né? Que ela pegou pacientes acamados e mudou a cama dele de lado, a cama deles,
Pegou todos os pacientes acamados, botou um do ladinho do outro, de frente para a janela. E não ao contrário, que geralmente era o quê? A cabeceira da cama, porque naquela época não é o leito que a gente conhece hoje, né? Eram camas normais, assim, bem rústicas. Então, ela colocava a cabeceira antes era a cabeceira bem encostada na janela, vamos dizer assim, da janela para dentro do ambiente, né? E aí o paciente olhava o quê? Olhava ou o outro paciente, né? Ou ficava olhando a parede. E aí ela teve essa percepção e o que ela fez? Ela trocou de lugar. Ela colocou os pés, né? Próximos da parede, da janela. E aí ele olhava para onde? Para a janela, o paciente. E aí essas janelas, como as medidas sanitárias que ela adotou de abrir tudo, de arejar tudo, né? De botar as coisas no sol e tudo mais, ela abria a janela, eram janelões, né? A infraestrutura e até a arquitetura britânica é de ter bastante janelões, assim, janelas compridas. E aí o paciente conseguia ficar observando uma árvore que tinha lá fora, o passarinho que vinha ali perto, né? Animais soltos lá, né? E, enfim, então ele conseguia ver o movimento, né? Como conseguia assistir aquilo ali. Naquela época não tinha televisão também, né? E mesmo que se tivesse uma televisão, não seria tão terapêutico quanto tu olhar um passarinho, né? O comportamento daquele bichinho, o canto daquela ave. Então, ela começou a perceber que esses pacientes que ela virou e colocou de frente para a janela, e não ao contrário, de costas para a janela, eles tiveram melhoras. E se eles demoravam um mês para poder se recuperar de algum problema da mesma doença, fazendo esse movimento, eles demoravam 15 dias. E ela anotando tudo. Então, ela tinha uma sensibilidade muito forte, né? Para estar observando tudo isso em meio ao caos. Foi uma das primeiras referências sobre animais de companhia. Então, hoje a gente sabe que existe a terapia relacionada a animais, né? Tem tanto, não só com cachorro, com animais domésticos, mas com cavalo, né? Na PAI, né? Quem já passou pela PAI ou fez algum trabalho na PAI, percebe que eles trabalham muito a questão do cavalo, né? Então, as pessoas treinadas, claro, os profissionais treinados para isso, eles estimulam coordenação motora, estimulam essa questão de apego com o animal e tudo mais. E é feita uma terapia, né? Então, ela foi uma das primeiras a escrever que isso é real. Então, por isso que no começo ali da sua trajetória, muita gente taxou ela de louca, tá? Essa mulher é louca, é maluca. Mas ela persistiu naquele ideal que ela tinha. Ao longo de sua vida, teve mais de 60 gatos. Levava sempre consigo uma grande tartaruga terrestre quando prestava serviços durante a guerra da Crimeia. O Jimmy, que era o nome da tartaruga. Ela tinha observado que a presença de um animal diminuía a ansiedade dos soldados feridos. Então, essa tartaruga aqui, isso aqui tá o uniforme dela, escritos, né? Pode ver que tudo é mantido numa temperatura certinha para não estragar. Gente, lá é tudo... eles cuidam muito dessa questão, assim, como eu falei, de antiguidade, de história. Eles levam muito a sério isso. Essa questão de museu super, hiper, mega organizados, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, como ela era, né, falei, ela era muito religiosa. Aí aqui também ela desenhava algumas ervas, algumas plantinhas que ela sabia que tinha algum tipo de efeito terapêutico também. E aqui tá o Jimmy, o casco só do Jimmy, né? Que era a tartaruga que ela levava para cima e para baixo. Então, olha só, ela
quando ela ia levar, não ia levar só a maleta, ela levava a bicharada junto com ela. E isso amenizava a tensão, porque imagina, o meu reflexo lá pegou. Imagina a tensão numa guerra, né, dos soldados, que muitos perderam colegas, viram pessoas mortas, pessoas, né, pessoas, não só pessoas da guerra envolvida, mas civis também, muitos civis acabaram se prejudicando com isso. Então, era um ambiente muito torturante, né? E muito pesado psicologicamente para um ser humano. E aí esses bichinhos meio que acalmavam, né? Porque a gente sabe, hoje a gente tem comprovação científica que quando tu dá um afago num cachorrinho, né? Quando tu brinca com algum bichinho, não necessariamente tem que ser só o cachorro, tá? Eu falo, é um bicho de estimação que tu tem esse apego. E aí o bichinho faz aquelas gracinhas e tudo mais. Isso faz com que o teu cérebro produza mais serotonina, mais endorfina, né? Aí com isso, e claro, hormônios de prazer, de bem-estar, de felicidade, hormônios que tiram a dor, né? Então, se tu tens algum probleminha, tu não vai precisar estar usando tantos medicamentos, né, para estar fazendo esse efeito. E aí, ela identificou isso, tanto que ela carregava algum bichinho sempre com ela, né? Era coruja, tartaruga, era gato, era cachorro, sempre tinha algum animalzinho perto da Florence, até os seus últimos dias de vida. Então, aqui os escritos, né, de Florence, que eu falei, a importância de escrever. Então, olha só, até a letra dela era organizada, né, gente? É a diva da enfermagem mesmo, olha. Aqui são fotos em todo o museu, né, fotos reais da época. Então, aqui, ó, os amputados, né, figuras da época. E de hoje, né? Eles também sempre colocam confrontando com o hoje, assim. Aqui, então, é um material da época também, verdadeiro da época, então não é uma réplica, esse aqui é o da época. Tem até algumas marquinhas de ferrugem. Foram materiais utilizados na Guerra da Crimeia. Então, a pinça utilizada para remover balas e estilhaço. Então, essa pinça aqui, ó, era utilizada. Serra era utilizada para amputação pelo exército britânico. Sim, essas duas serrinhas aqui eram utilizadas para fazer a amputação. Essa aqui era a maletinha do terror, né? Era o que eles tinham para usar. Florence elaborou um local apenas para estes procedimentos para que, de tal forma, os outros soldados não conseguissem olhar o procedimento. Então, aqui vem, até botei entre parênteses, o olhar holístico voltado para poupar a saúde mental naquele momento. O que no vulco-vulco, vamos dizer assim, os médicos não observavam isso, que o paciente a seguir estava olhando o paciente que estava sendo atendido no momento, né? Porque estava tudo ali junto, no mesmo alojamento. E aí, as cirurgias eram feitas no mesmo local onde os soldados estavam ali nos seus leitos. Não tinha um local específico para cirurgia. Então, imagina o paciente, o soldado que já ia ser atendido, né, ia ser o próximo a ser atendido, olhando um cara usando uma serra dessa, amputando a perna de um soldado. Imagina como é que ele não ia, todo nervoso, ia só piorar, né? Muito aumento de cortisol, a gente sabe que o aumento de cortisol é extremamente maléfico para o nosso organismo. Então, o cortisol, ele é um hormônio produzido em picos de estresse. Então, quanto mais tu tem e mais tempo tu fica em estresse, mais tu fica produzindo, né? Então, imagina, o cara ia apavorado, né? Então, ela teve esse olhar holístico, né, de, não, se é cirurgia, vamos fazer em um outro determinado local. Vamos tirar o paciente daqui e levar lá para o outro local. Até para não ouvir nada e não ver nada também, né?
Florence exigia dos médicos que chamassem ela para estar participando de todas as cirurgias. Então, ela iniciou o uso de clorofórmico. Aí aqui tem uma foto das armas que foram utilizadas na Guerra da Crimeia, tá? A Guerra da Crimeia se passou pela Turquia, né? Em Istambul, por ali. Então, ela foi para lá para auxiliar no hospital lá de campanha, né? Que teve muitos feridos, teve muitas mortes, muitos feridos. Então, ela foi lá para ajudar. Aqui é uma fotinho do museu que ele oferece tipo um espaço kids, né? Então, quando a gente foi lá, elas estavam montando com pinhas, né? De pinheirinho, assim, a corujinha, que a tina, né? Que simboliza ali o pet da Florence, né? Então, elas auxiliavam, as meninas aqui auxiliavam as crianças a montar a sua própria tina. E aí, assim, você anda pelo museu, reconhece, né? Lê sobre toda a história, entende o que se passou. E aí, para a criança é muito mais lúdico, né? Tá fazendo um artesanato, né? Sobre aquilo que tu estás aprendendo. Eu achei muito legal a iniciativa delas aqui. Essas duas meninas são funcionárias do Hospital St. Thomas e elas atuam ali cuidando e incentivando, fazendo marketing e tudo mais para manter esse museu vivo, né? E aí a Luísa levou a tina dela para casa. Tem até hoje ali guardadinha. Aqui são os escritos, os inúmeros escritos dela. Então, só de obras científicas mesmo dela, assim, nós temos 200, né? Então, imagina a quantidade de coisas que esta mulher escreveu. Aqui é a decoração do museu, tá? Que ele é todo decorado em rosas. Então, um clorofórmico aqui que ela começou a utilizar, porque antigamente se utilizava, antes disso, né, utilizava o álcool mesmo. Só que aí o álcool provocava muita euforia, né, a pessoa ficava desinibida, então dava muito problema. E aí começou a ser utilizado, então, esse componente aí como anestésico em cirurgias, em partos, tudo que tu precisava produzir esse efeito indolor, né? Aqui nesse slide, eu não sei por que apareceu essa imagem branca, mas no slide que eu vou estar mostrando para vocês, ele tá certinho. Mas aqui no meu celular eu não sei por que aconteceu isso. Mas isso aqui é só então um baú, né? Que ela levava esse baú para onde ela ia. É um baú de medicamentos. Então ela levou esse baú para a Crimeia. Nesse baúzinho ela tinha todos aí as porçõezinhas dela, né? Vamos dizer assim, os medicamentos. Uma balança e diluentes líquidos para ela estar fazendo o medicamento, porque não tinha comprimido e medicamento como nós temos hoje, né? Então, ela que tinha que fazer o medicamento. Os principais ativos ali identificados, que eu consegui dar uma olhada, tinha assim, ó, para prisão de ventre, né, gases, dores em geral, analgésico em geral, medicamentos para diarreia e até malária. Então, ela já levou, porque ela já previa que poderia ter, tá? Então, ela levou aí um componente aí de vários medicamentos e ela mesma que fazia as dosagens, tá? Com essa balancinha aqui, ó. Que naquela época não tinha, né? Na Guerra da Crimeia, quando um médico a pediu em casamento, ela respondeu: com 17 anos, ouvi a voz de Deus convocando meus serviços. Então, ela não aceitou o pedido de casamento do médico. Por que ela não aceitou? Porque ela não gostava dele? Não. A questão aqui é que ela sabia. Se ela aceitasse qualquer proposta de casamento,
ela teria que ficar em casa, ela não poderia trabalhar mais, ela não poderia fazer os serviços que ela dizia, né, que foram serviços designados por Deus que ela teria que fazer. Então, ela não aceitou isso, ela viveu a vida inteira dela sozinha, né? Então, naquela época não tinha essa coisa de que a mulher poderia casar, poderia ter filhos, mas também poderia ter sua vida aí profissional e fazer o que bem quisesse. Casou, ia ter que ficar dentro de casa, né, ao dispor aí da família, dos filhos. Então ela sabia, ela já previa, né, que se ela casasse ela ia ter filhos. Então isso ia privar muito ela, né, ia prender muito ela. E ela não queria, ela tinha um propósito, né, muito certo na vida dela, um objetivo muito certo. E que nada que passasse no caminho dela ia desviar do objetivo que ela tinha, tá? Então, aqui é uma encenação do hospital aí de campanha que ela fazia, lá na Guerra da Crimeia que ela fez, né? Que assim, quando ela chegou, eu vou até mostrar uma foto que não está aqui nesse slide, mas eu vou mostrar uma foto aqui. Gente do céu, que trabalho, tá, pra montar esses vídeos tudo. Eu sou muito tansa em relação à tecnologia, tá? Então, vocês aí me perdoam, porque vai ficar, assim, vários vídeos cortadinhos e no final de tudo eu vou juntar e vai seguir a sequência aí da história, tá? Então, aqui antes, tá? Como que era o alojamento deles antes? Onde que ficavam os feridos, né? Da guerra. Então, ficava assim, num amontoado. E as secreções ficavam tudo ali junto, sangue, roedores, né? Insetos, num local escuro, fechado. Então, imagina, né? Então, ela chegou e disse, epa, vamos mudar isso daqui, que isso daqui não tá fazendo bem para ninguém. Ela percebeu que a mortalidade ali era muito mais por questões sanitárias do que pela própria guerra, tá? E aí ela mudou, ao chegar, ela arrumou a casa. Tá, então essa figura eu não tenho no meu celular, então tô passando aqui pra vocês por vídeo. E aí ela arejou, né, pode ver as janelas abertas, mais organizado, ninguém no chão, né, a troca de roupa de cama feita, né? Roupa de cama lavada, a questão da nutrição, que eu vou falar depois também, que ela percebeu também que a nutrição influenciava muito no processo saúde e doença. Enfim, ela mudou toda essa questão aí, né? Sanitária. Então, Florence desenhava suas alas, conhecidas como Nightingale Words, que foram desenvolvidos em resposta à sua percepção de que os próprios edifícios hospitalares poderiam afetar a saúde e a recuperação dos pacientes. Então, aqui ela também está, falando da estrutura, não só das condições, não só da alimentação, não só a percepção holística dela, né, em poupar a saúde mental das pessoas, não só isso, ela também está falando sobre a estrutura, a arquitetura do local, tá? Então, aqui tem até um desenho dela, tá? Um baúzinho, moedas, bilhetinhos, que ela gostava de escrever bastante. Então, ela também era desenhista. O que essa mulher não era, né? Então, ela começou a ter essa percepção. Passando por medidas pioneiras de controle de infecção e pela defesa de uma saúde, né, saudável. Percebeu também que a dieta era um fator chave para a recuperação. Florence também acreditava na necessidade de enfermeiras obstétricas especializadas, ou seja, uma pessoa que só faz aquilo, né? E aí, naquela época, era o quê? Uma pessoa que faz tudo. E estabeleceu uma escola de enfermagem, que aí eu já falei, né? Que se tornou um modelo aí para o país. Então, ela tinha bastante imagens, né? Ela tinha bastante rosários, no museu tinha muitos rosários dela. Aqui são algumas fotos, ela saiu até no jornal, tá? Bem popular ali.
bem blogueirinha. Muito legal. Mas ela não gostava, tá? Ela não gostava dessa fama, não. É porque, claro, surgia a notícia, tinha história para contar, né? O jornal tinha história para contar. Mas ela não gostava dessa questão aí de ser famosa, não, tá? Então aqui, ó, ela com a famosa lamparina, né? Enquanto todo mundo estava dormindo, os médicos dormindo, toda a equipe dormindo, descansando, lá ia ela andando no escuro, porque não tinha energia elétrica, né? Acendia sua lamparina e ia olhar o rosto de cada paciente. Cada paciente ela ia olhar o rosto para ver se estava tudo ok, tudo se encaminhando, né? E aí por isso que ela ficou conhecida aí pelos soldados como a dama da lâmpada, né? Então, porque a lâmpada, quando vinha alguém com uma luzinha, é porque já sabiam que era ela. Então, eles ligavam muito essa questão da bondade. Só o fato de eles saberem que ela estava por ali, não precisava fazer nada com eles. São relatos dos soldados, tá? Escritos até em cartas que eles mandavam para as suas famílias, para suas namoradas, esposas, mães, pais. Então, muitas cartas de soldados da época descrevem a moça da lamparina, né? Da lâmpada, a moça da luz, né? Então, eles descrevem que só o fato porque eles estavam muito amedrontados, imagina, com medo de morrer, com medo de que acontecesse alguma coisa pior com a saúde deles. Então, só o fato de ela estar ali e eles saber que aquela luzinha, né, estava vindo, já confortava eles. Eles já ficavam mais seguros. Olha que interessante, né? Então, aqui é uma carta que ela escreve pro Duque de Westminster, né? Que da data aqui, ó, de 16 de dezembro de 1896, pedindo que ela estava pedindo enfermeiras de distritos, né? A requisição aí dessas enfermeiras. Então ela sabia que sozinha também ela não ia mudar muita coisa, né? Ela ia conseguir trazer a ideia dela, mudar, mas ela precisava de mão de obra, ela precisava de pessoas que auxiliassem e que seguisse os comandos dela. Então, ela sabia disso, ela fez essa requisição aí de enfermeiras. Fizeram aí de 200 mulheres, ela fez uma triagem, vamos dizer assim, e selecionou 38 para ir com elas, para ir com ela, né? Então, foram 38 mulheres para a guerra. Claro, chegando lá, não foram bem recebidas, né? Apesar de que ninguém conseguia olhar o ambiente insalubre que estava, né? Então, eles, pela normalidade, por já ser assim normal, ninguém tinha capacidade de ir lá e mudar, porque achava que aquilo ali era normal, né? Estava acomodado com aquilo. E aí ela chegou, revolucionou, mudou tudo, né? Como falei, ela só foi aceita porque também os médicos, eles tiveram que dar o braço a torcer, porque estava um inferno lá, que eles não davam conta, eram muitos pacientes para uma pessoa só, muitos pacientes gravíssimos para uma pessoa só. Então, eles tiveram que dar o braço a torcer e deixar as mulheres trabalhar, que eles falavam na cara delas que aquilo ali não era lugar para elas estarem, enfim, muitas coisas, né, desmotivadoras foram faladas ali para elas, mas elas não deram bola e assim seguiram o seu trabalho. Eram cargas horárias bem exaustivas, tá? Florence descreve que muitas vezes ela trabalhou 20 horas no dia, seguidas, né? Então, principalmente no início, quando ela teve que fazer toda essa mudança, foi uma carga horária muito exaustiva, sem ganhar nada, tá? Então, elas não tinham aí renda. Aqui, lá no museu, né? Eles fizeram como se fosse da época, né? Os leitos, né? Como que foi organizado.
Então, Florence inventou também uma espécie de gráfico de pizza. Então, ela também trabalhou com estatística, tá? A mulher era fera, né? Então, ela chamou de diagrama para mostrar as taxas de mortalidade dos soldados na Guerra da Crimeia. Foi a primeira mulher a ser eleita para a Royal Statistical Society. Ela também foi a segunda mulher a receber a liberdade da cidade, que antigamente as mulheres elas só poderiam viajar com autorização ou dos pais, né, ou do pai ou do marido. Então, ela não poderia estar indo para outro país. Isso vinha até no passaporte escrito, tá? Autorizada, né? Como se ela fosse um patrimônio de alguém, né? Ela não tivesse decisão própria, né? Ela não tinha essa liberdade, a mulher. E ela foi a segunda mulher a receber essa liberdade de poder viajar, né, sem ter que pedir autorização para alguém. Então, ela fez esse diagrama aqui, né, baseado em seus estudos, suas pesquisas, e aí ela mostrando que, né, tudo que ela estava falando é verdade. Tudo que ela estava falando, né, ela conseguiu comprovar isso, né, através aí desses diagramas, né, formato em pizza, é utilizado até hoje. Aí aqui nós temos alguns componentes, algumas coisas que eram utilizadas na época, tá? Essa creolina aqui era utilizada para colocar nas lamparinas, né? Para acender aí porque não tinha energia elétrica, né? Aqui era a roupa, né, dela, um dos uniformes. Então, ela inspirou a Fundação da Cruz Vermelha Internacional, que ainda concede a medalha Florence Nightingale para as enfermeiras que prestam cuidados excepcionais aos doentes e feridos em tempos de guerra ou tempos de paz. Tem esse modelo aqui também de uniforme, mas é utilizado quando ela está em processo de luto ou quando ela vai em algum velório, ou ela ia, né, em algum velório, né. Aqui é o uniforme que ela utilizava lá na Guerra da Crimeia, tá, para distinguir o pessoal da saúde. Esse era o uniforme. Esse aqui é um baú que ela ganhou de presente, né, ela gostava muito desse baú. Ela tinha muitas pessoas gratas, né? Que tinham muita gratidão por ela, pessoas que gostavam da pessoa dela, não necessariamente que ela atendeu ou que foi algum paciente dela, mas no meio social ela era uma pessoa muito agradável. Então, ela tinha muitas pessoas ao redor dela que gostavam muito dela e que presenteavam ela. Aqui algumas cartas, lembra que eu falei dos soldados que citavam Florence nas cartas aos seus familiares? Então, aqui algumas cartas. Aqui alguns utensílios que utilizavam na época. Essa foto aqui é ela conversando com o cunhado dela, era barão. Então, ela utilizava muito essa facilidade que ela tinha de conversar com personalidades públicas para o bem, né, da saúde, né? Então, ela também tinha a persuasão de convencer, né, através dos estudos que ela fazia também, de convencer o que deveria ser feito, qual era a melhor possibilidade, qual era a melhor atitude, né? Então, ela conversava com muitos políticos e personalidades ali que ela poderia obter alguma coisa, né, através dessas comunicações. Aqui é mais algumas coisas dela. Como eu falei, sempre tinha algum rosário, alguma coisa, porque ela era muito religiosa, né? Aqui, em Waterloo, tem uma estátua de bronze que, junto com outras figuras que atuaram na Guerra da Crimeia,
Então, ela é um memorial, né? Lá em cada canto tem um memorial de alguma coisa. Eu acho muito legal isso, porque eu gosto muito de história. Eu gosto muito de saber o que aconteceu naquele local, quem que estava ali, o que aconteceu com essa pessoa, o que mudou para a humanidade, né? O fato daquela pessoa fazer tal coisa, os sacrifícios que muitas pessoas tiveram. Então, eu gosto muito dessa questão de história. Aliada à enfermagem, melhor ainda, né? Então, tem na praça, né, a imagem dela. Então, eu acho muito legal isso, ter uma praça com uma imagem bem grande de estátua dela, de uma enfermeira, né? Porque a gente vê muito assim, ó, memorial, homenagem, bota o nome do posto de saúde do médico. Então, aqui tem a praça, né? Ó, memorial da Crimeia, das pessoas que lutaram lá, os soldados. E ela é na frente, é essa estátua. Vou estar colocando também depois os vídeos dessa estátua aqui para vocês verem. Depois dessa parte aqui do vídeo que eu vou gravar, que eu tô fazendo tudo em partes. Então, aqui são figuras, fotos, pinturas, né, dela já na sua fase idosa, que ela viveu até 90 anos, né, ela viveu bastante. Então, honrarias ali, né, que ela ganhou. Um livro de anatomia dela. Aqui a primeira turma de enfermagem, o cunhado dela ali, aquele que eu mostrei a foto, ela conversando. Então, ela conseguiu montar a primeira turma de enfermagem. Então, ela foi lembrada por tantos soldados por seu hábito de carregar uma lâmpada à noite, enquanto visitava os feridos, para dar ajuda e conforto, que finalmente recebeu o apelido, né, de a Dama da Lâmpada. Então, a gente vê, né, aquele tipo de lâmpada, mas também tinha esse aqui, tá? Que é em formato de sanfona. Essa aqui ela é mais antiga ainda. Então, ela também utilizava muito essa aqui. Mas nos desenhos, né, nas caricaturas, nos símbolos da enfermagem, é aquela outra lâmpada, né? Talvez por ser mais visivelmente atrativo, bonito, estético do que essa lâmpada aqui, mas ela utilizava muito esse tipo. Então, aqui sou eu com a lâmpada, toda feliz. Nem acreditava que eu estava vendo a lâmpada Florence. Aqui um retrato, uma pintura, uma gravura, né? Ela visitava os locais de soldados. Sua atividade intelectual seguiu até 80 anos, quando foi impossibilitada de escrever por causa da cegueira definitiva. Então, Florence Nightingale contraiu febre tifoide na Guerra da Crimeia, e as sequelas dessa doença foram as responsáveis pelo fim de sua atuação na enfermagem de hospitais. Em 1859, utilizando seu tempo acamada, olha só, até acamada a mulher produzia. Ela desenvolveu o projeto da Escola de Enfermagem no Hospital St. Thomas. Aí aqui tinha alguma outra data que ficou perdida. Provavelmente é a data da inauguração, né? Florence Nightingale faleceu dia 13 de agosto de 1910, deixando um legado de persistência, capacidade, compaixão e dedicação ao próximo. Estabeleceu as diretrizes e caminhos para a enfermagem moderna. Então, ela se encontra sepultada aqui nessa igreja, uma igrejinha bem gótica, bem característica da época. Essa igrejinha aqui é de 1200. Então, imagina, esse é o túmulo dela aqui, tá? Ela tá junto com o pai, com a família dela, tá? As irmãs estão todos juntos, sepultados ali no mesmo local. Então, ela se encontra aqui, né, nessa igreja de St. Margaret, em Hampshire, na Inglaterra. É próximo ali de Londres, acho que se não me engano é 1 hora, mais ou menos, de Londres, então é bem próximo.
é comemorada como testemunha profética pela comunhão anglicana, sendo sua festa litúrgica celebrada dia 13 de agosto, o ano de falecimento dela. Então, até hoje, ela tem bastante influência, não só em Londres, né, mas no mundo inteiro. Então, agora com a pandemia, foram criadas bastante locais de hospitais de campanha e pela saúde pública deles, vamos dizer assim, e que a saúde nacional deles. E esses hospitais, esse NHS aí, ele ganhou o nome de Nightingale Hospital. Então, eles novamente, né, trouxeram a Florence aí, sempre como uma pessoa na qual eles estão sempre reverenciando, né? Eles estão sempre lembrando, sempre titulando, botando, nunca esquecendo das coisas que ela fez, né? E que eles são muito gratos por isso. Aí aqui para encerrar, tem uma frase dela muito legal, que eu achei muito... tem uma outra frasezinha falando sobre a enfermagem, é uma arte, né, que é utilizada bastante, mas eu gosto mais dessa. Escolhi servir ao próximo porque sei que todos nós um dia precisamos de ajuda. Escolhi ser enfermeira porque amo e respeito a vida. Então é isso, pessoal. Eu espero assim que vocês tenham gostado. Desculpa aí se eu errei em alguma parte, falei alguma coisa errada, mas é que dá um trabalhão para estar fazendo essas coisas em vídeos e depois ter que juntar tudo e processar e postar. Mas nessa época aí de pandemia e de tudo ser online é o que nos resta para hoje. Então a gente tem que aprender na marra para poder estar levando esse conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que alguma coisa aí acrescentou na visão ou então na admiração por essa mulher. E que todos nós que vamos atuar nessa área possamos ter um pouquinho de Florence, né, nos nossos procedimentos, nas nossas atitudes, no nosso caráter, porque não adianta ser um ótimo profissional, saber fazer a técnica a todo rigor, se é uma pessoa que é fácil de corromper, que leva as coisas tudo, né, conforme o barco vai indo e não muda, acomodada. Então não adianta também fazer a técnica perfeita se tu não tem, né, caráter, se tu não tem personalidade, se tu não tem compromisso, responsabilidade, né? Então, que todos nós, é isso que a minha mensagem que eu quero passar, que todos nós temos no nosso dia a dia um pouquinho de Florence, certo? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e até a próxima.